Uma estrela flamejante caiu dos céus, batendo nas águas com um enorme esguicho. Ugh! A água gelada imediatamente deixou Leyline de mente clara, e um gosto salgado atacou seus sentidos. Isto é, um oceano. Sua mente foi rapidamente revigorada. Aquelas existências acima do nível 6 me viram, mas eu tive a sorte de atravessar a barreira para o mundo. Eu até tive que deixar meu clone substituto sair. Nesse caso, este é o mundo do purgatório. Vendo o brilho sombrio no horizonte, assim como o caótico único do purgatório, os lábios de Leyline se curvaram em um sorriso amplo. Haha, eu consegui! Leyline finalmente deu o primeiro passo em seu caminho para quebrar os grilhões da linhagem. A alegria em sua expressão tornou-se cada vez mais pronunciada. Como uma entidade estrangeira, Leyline obviamente afetaria a barreira do mundo enquanto atravessava o mundo do purgatório. Aquelas existências acima do nível 6 sentiram isso, por isso, Leyline não se surpreendeu com o fato de tantos conscientes estarem ali presentes, até fazendo alguns preparativos. No entanto, os eventos excederam em muito suas expectativas. Não só eram seus seres mais no mundo do purgatório do que ele esperava que as leis compreendidas, eles não estavam todos no mesmo campo. Ele até notou alguns rostos familiares. Não é apenas a cobra viúva, mas o olho da provação e o Nefarious Filtbeard também estão aqui? Eu me pergunto se é o corpo principal deles aqui, ou apenas um clone. Leyline flutuou na superfície do mar e foi empurrada junto com as ondas. Com os cheques pelo Airship, seus ferimentos estavam se recuperando lentamente e ele logo iria recuperar sua capacidade de se mover. Flutuar no oceano era muito perigoso e poderia atrair tubarões sanguinários ou outros seres de alta energia. No entanto, Leyline não tinha nenhuma ondulação de aura e era como um bloco de madeira. Ele não se incomodou com nada. Enquanto se recuperava, seus pensamentos ainda estavam se movendo rapidamente. O olho do julgamento e o avaro nefasto. Eles são um grupo de velhos inimigos mortais, e eu nunca pensei que veria seus corpos verdadeiros. Mesmo que sejam clones, eles provavelmente possuem cerca de metade da força de seus corpos principais. O antigo olho da prova era comumente usado pelos magos para fazer contratos. Como árbitro e protetor, espalhou seu poder através de múltiplos mundos. Isso se estendeu até mesmo a Breaking Dawn Monarchs e até os acólitos. Ao fazer contratos, o olho do julgamento poderia ser convocado para dar testemunho. É claro que o olho da provação que diferentes magos invocaram era fundamentalmente diferente. No entanto, no ponto de vista de Leyline, o Trialzai não estava fazendo tudo isso por nada. Através da salvaguarda destes contratos e julgando aqueles que os violaram, também obteve imensos benefícios. As leis compreendidas poderiam muito possivelmente ser contrato e julgamento ou algo para esse efeito. Assim, por meio dessas atividades, não apenas acumulou mais compreensão em relação às regras, mas conseguiu até obter a atenção da força de origem mundial para aumentar sua força. Pelo contrário, o Nefarious Filtbeard provavelmente compreendeu algo como traição e caos. Assim, os dois se tornaram inimigos do arco e se engajaram em batalhas que atravessaram vários mundos. Agora, Leyline havia encontrado as projeções de seus conscientes no purgatório mundial. Isso significava que um clone muito capaz ou mesmo um corpo real desses dois seres estava agora no Purgatório Old. Que tipo de segredos estavam sendo mantidos no antigo mundo do purgatório? Não é só a Snake Dovagir, mas também o Trialzai e o Nefarious Filtbeard, entre outros seres, que estão de olho neste lugar. Leyline ponderou silenciosamente sobre os efeitos que a aparência do olho da prova e do abominável Filtbeard traria aos seus planos, e se eles seriam capazes de ajudá-lo. Com base no que vi, o olho da prova parece ser um protetor das leis, e foi por isso que me ajudou e me deixou tolerante depois de ver que eu era descendente da Snake Dovagir. O Nefarious Filtbeard era claramente contra o olho e, depois de ver que a Snake Dovagir não me protegia e até queria me matar rapidamente, mudou seus planos iniciais e me mandou para o Purgatório Old. Os olhos de Leyline piscaram com a sagacidade enquanto ele analisava a cena várias vezes. Se eu realmente tivesse que dividi-los, o Trialzai provavelmente está do lado da Snake Dovagir. Claro, não posso descartar o fato de que estava apenas seguindo o contrato. O Filtbeard Nefarious, obviamente, não pensa em nada da cobra viúva.
Há ódio em ambas as extremidades. Quanto àquela estranha fera com asas estropiadas que apareceram no começo, provavelmente está em cima do muro. Claro, isso pode ser enganoso. No entanto, esses seres são muito arrogantes. É muito improvável que eles se juntem para enganar um mero varloco como eu, e a possibilidade é quase insignificante, mas não é ruim estar alerta contra isso. Leylin sentiu-se com dor de cabeça. Ter que deduzir tantos segredos em relação a esses seres como um ser humano mortal fez com que ele se sentisse como se seu cérebro não estivesse fazendo o suficiente. Chip, como está a análise do ambiente e do direito mundial? Leylin fechou os olhos e deixou seu corpo flutuar pelas ondas e se comunicar com o Chip internamente. Bip. Digitalização dos arredores concluída. Construindo diagrama elementar. O Chip projetou rapidamente a imagem de um diagrama de composição elementar. Milímetros. As partículas elementares da água são muito densas, o que é compreensível, pois é como um oceano. Além disso, há trevas e partículas elementares do tipo fogo. Como esperado do purgatório. Leylin leu a análise do ambiente e não pôde deixar de assentir. A concentração de elementos ao redor estava ligeiramente ausente em comparação com o continente central, mas eles estavam quase no mesmo nível. Isso realmente tornou digno de ser chamado de um mundo antigo e poderoso. Bip. Dedução da localização do hospedeiro completa. O Chip projetou um mapa na frente de Leylin. Esta foi uma cena do purgatório mundial que ele tinha visto de fora da barreira. Dentro dela havia um continente nebuloso e um oceano gigantesco, e na imagem, Leylin estava situada perto de um continente no oceano. Ele foi representado como um ponto vermelho deslumbrante. Embora eu saiba minha localização aproximada no Purgatório World, não sei para qual continente ir. Leylin riu ironicamente. O mapa do Chip usará tudo o que vira antes, e era simples demais. Considerando a surpreendente área do Purgatório Mundial, quaisquer erros aqui chegariam a uma extensão terrível. Chip, verifique minhas estatísticas. Não se importando com isso por mais tempo, ordenou Leylin novamente. Bip. Missão estabelecida, começando a varredura. Coletando as estatísticas do host. O Chip rapidamente entoou os resultados. Leylin Farlier. Rank 5 Varlock. Linhagem, serpente gigante de Kemoen, forma completa. Força, 32, 76, agilidade, 35, 62, vitalidade, 59, 176,9, força espiritual, 875, 2003,5, poder mágico, 875. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Força da alma, 88, 200, meia-lua. Embora fosse apenas um confronto entre alguns tremendos conscientes, Leylin fora apanhado no fogo cruzado e quase morrera. O terror de rank 7S e acima era algo que ele não podia suportar como era agora. Devido à marca de maldição de 10.000 cobras, minhas estatísticas continuam caindo. Além disso, estou gravemente ferido. Se ainda tivesse minha vitalidade, provavelmente conseguiria recuperar em poucas horas. Parece que vou precisar de 2 dias. Leylin observou o lindo céu estrelado e suspirou devagar. Enquanto isso, ele podia sentir que seu corpo era como uma esponja, com as partículas elementares do tipo escuridão no ar e até o luar sendo absorvido em suas células, restaurando sua força vital. A habilidade devoradora de Kemoen serpente, ou uma ocorrência natural no mundo do purgatório. Seja o que for, Leylin ficou bastante surpresa com essa descoberta. O mundo do purgatório realmente era o mais adequado para a cobra e seus membros da clã. Se não fosse pela maldita intenção caótica do purgatório que resultou em uma doença da linhagem sanguínea, poderia até ser comparável ao mundo das sombras antes. Bip. Análise da lei mundial em 2,16%. Determinado a não deixar que criaturas e almas estrangeiras tenham reações drásticas demais. Neste momento, o AI. A conclusão recém-investigada de Chip foi colocada à sua frente. Em outras palavras, o mundo do purgatório não tem nada contra a entrada dos poderosos? Não é de admirar que a Snake Dovagir,
o Trial Zai e o resto tenham escolhido vir para cá. Leylin de repente entendeu. A maioria dos testamentos latentes dos mundos eram muito opostos aos estrangeiros. Todos aqueles que entraram sentiriam uma intenção maliciosa aterrorizante. Mesmo seus corpos seriam suprimidos pela força mundial e levariam à queda. Uma situação como essa seria muito óbvia no mundo dos magos ou no mundo dos deuses. No entanto, o Purgatório Old também parecia bastante exótico. Aceitava todos os estrangeiros e seu grau de abertura perde apenas para a paisagem dos sonhos. Quando ele tinha acabado de entrar, Leylin não sentiu qualquer pressão do Old Will. Depois que ele ajustou completamente a frequência de suas ondulações de aura e alma para o mundo do purgatório, ele se parecia mais com um nativo. Não havia mais a sensação de ser pressionado e espionado por alguma intenção maliciosa. Que mundo místico! No entanto, a vontade do purgatório mundial já era inicialmente muito caótica. Isso é normal. Leylin assentiu. Para os views do mundo, todos de fora eram gafanhotos que até mesmo tomariam sua fonte de origem preciosa. Portanto, eles eram muito contra isso. Alguns mundos até tiveram seus nativos acorrentados, e depois os expulsaram depois que sua força ultrapassou um certo nível. Apenas o purgatório mundial, com uma intenção caótica como essa, poderia tolerar a existência de estrangeiros como a cobra viúva. Mesmo assim, talvez a cobra não absorver descaradamente a origem do mundo. Se não, por mais caótica que seja a vontade do mundo do purgatório, haveria uma poderosa força oposta. Essa pode ser minha chance.